Olá, pessoal! Vamos para mais uma lição. A lição de hoje é a lição 18 e nela vamos falar sobre regras de jogo. Bom, você com certeza muitas vezes já leu várias regras de jogo, né? Porque nas caixas de jogos ou até nos jogos online, nós precisamos de orientação para jogar de maneira correta, né? Então as regras vêm ali para que a gente possa se organizar em relação ao tempo do jogo, as cartas, se for o caso, né? Ou até como a gente vai dispor as peças de um tabuleiro. Então a gente precisa ler com atenção e entender que esse gênero textual é um gênero que faz parte dos textos injuntivos ou instrutivos, né? São aqueles gêneros que vão nos ajudar, né? Que vão trazer pra gente ali orientações de como fazer determinada ação, certo? Por isso que aqui também vai aparecer lá, como acontece na receita, no modo de fazer, aqueles verbos no modo imperativo, né? Então ele vai nos dar ali uma orientação. Então, pegue, faça, embaralhe, por exemplo, ok? Então, ali na regra do jogo, nós vamos ter alguns detalhes também, né? Ele vai falar como o jogo específico acontece e a maneira como vão acontecendo essas regras. Então, das características, nós temos ali a linguagem é direta e objetiva, tem que ser, né, para entender rapidamente, principalmente se você está ali com várias pessoas para jogar um jogo, tem que ser rápido, né? Essa compreensão precisa ser rápida para acontecer o jogo. As ações verbais normalmente são apresentadas no modo imperativo, já comentei isso com vocês, né? Como usando verbos como destaque, siga, embaralhe, distribua. Pode aparecer também na forma infinitiva, né, que é quando o verbo não está conjugado, por exemplo, usando seguir, embaralhar, distribuir, né? As instruções são organizadas em uma sequência lógica, a fim de criar um passo a passo para não haver dúvidas, né? Então, a pessoa precisa seguir ali naquela forma lógica para que ela consiga jogar de maneira adequada. Em algumas atividades, as regras de jogo vêm acompanhadas por esquemas, ilustrações ou fotos, com o intuito de complementar a compreensão da regra. Ok? Muito bem. Então, vamos aqui continuar. Eu quero que vocês acompanhem aqui, lá na página 102, que nós vamos fazer a leitura do jogo dominó, ali que aparecem as regras para ele, e depois nós vamos fazer a questão número 1 e a questão número 2. Acompanha comigo. Jogo dominó. Descrição. O jogo tem 4 participantes, que formam 2 duplas, devendo sentar em posições alternadas. Lembra lá do verbo no infinitivo? Ó, sentar, né? Jogadores 4 peças, 28 peças com lados variando de 0 a 6. Distribuição 7 peças para cada participante. Objetivo fazer 50 pontos. Então, olha só, bem detalhadinho aqui, né? A descrição. Então, vamos lá para as definições. Peça de dominó. É uma peça composta por 2 pontas, cada uma com um número. Exemplos de peças: 2, 5, 6, 6, 0, 1. Encaixar peça. Quando uma peça é colocada ao lado de outra, que tem pelo menos um número em comum, exemplos 2, 5, encaixa com 5, 6. Extremidades do jogo. São as peças livres da ponta, cujos lados estão em aberto para que outras peças sejam encaixadas. Passar a vez. Quando o jogador não tem nenhuma peça que encaixe em qualquer extremidade, né? Então, aqui é uma regra bem específica. Então, ele não tem nenhuma peça para conseguir encaixar, ele fala, não vou fazer agora, né? Ele passa a vez. Jogo trancado, quando nenhum jogador possui alguma peça que encaixe em qualquer extremidade. Trancar o jogo, quando um jogador joga uma peça que cause o trancamento do jogo. Bater o jogo, quando um dos jogadores consegue ficar sem peças na mão, tendo encaixado todas elas. Então aqui, pessoal, nós temos, né, bastante orientação sobre o jogo em tópicos, o que facilita a leitura e a compreensão. E agora ele vai explicar como vai acontecer, né, o início desse jogo. As peças são embaralhadas na mesa e cada jogador pega 7 peças para jogar. Então, ó, bem específico, cada um 7 peças. O jogador que começa a partida é o que tem a peça 6, 6. Ele inicia colocando essa peça no centro da mesa. A partir daí, joga-se no sentido anti-horário. Olha que interessante isso. Outra informação aqui importante. Cada jogador deve tentar encaixar alguma peça sua nas peças que estão nas extremidades do jogo, uma por vez. Quando o jogador consegue encaixar uma peça, a vez é passada para o próximo jogador.
Caso o jogador não tenha nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez sem jogar peça nenhuma. Já tínhamos lido sobre isso anteriormente. A partida pode terminar em duas circunstâncias. Quando um jogador consegue bater o jogo ou quando o jogo fica trancado. O primeiro jogador desta vez será o jogador à direita, jogador à direita, do primeiro jogador do jogo anterior. Ok? Então aqui a gente tem as definições. Outra parte da regra. Contagem. Caso algum jogador tenha batido o jogo, sua dupla leva todos os pontos das peças que estão nas mãos dos adversários. Caso o jogo fique trancado, contam-se todos os pontos conseguidos por cada dupla. A dupla que possuir menos pontos é a vencedora e leva todos os pontos da dupla adversária. Caso haja um empate nesta contagem de pontos, a dupla que trancou o jogo perde. E a dupla vencedora leva todos os pontos desta dupla. Os pontos da dupla vencedora são acumulados e o jogo termina quando uma das duplas atinge a marca de 50 pontos. Bom, se você não sabe jogar dominó, a partir de hoje você saberá e eu quero ver se você vai ser o vencedor. Valor em pontos. O valor em pontos de cada peça corresponde à soma dos valores das duas pontas da peça. Dessa forma, a peça 00 vale 0 pontos, a peça 34 vale 7 pontos e a peça 66 vale 12 pontos e assim por diante. Olha só, regra bem clara, bem detalhada do jogo dominó, ok? Então vamos às questões. Começando pela questão 2, que diz assim: as informações apresentadas no texto proporcionam ao leitor, letra A, ensinamento sobre educação financeira? Não, aqui nem se fala sobre educação financeira, nós estamos falando sobre um jogo, né? Essa alternativa é daquelas bem erradas, né? Que você já vai eliminando. Letra B, clareza e objetividade na forma como se deve jogar? Pode ser, mas a gente vai ler a letra C e a letra D ainda. C, inspiração para criar novos jogos e regras? Não. Você até pode criar novos jogos, né? Mas aqui o texto não tem essa função de te inspirar para isso. D, momentos de solidão e reflexão, outra alternativa que jamais você pode marcar porque não tem a ver com o texto. Então, vamos lá para a letra B, a correta, com certeza. Letra B, clareza e objetividade na forma como se deve jogar. Quero que você acompanhe comigo também a resolução da número 3. Vamos lá? Número 3, na página 104, tá? Nós temos ali, de acordo com o texto, quantas pessoas podem jogar dominó? Por quê? Sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu já voltava no texto. Eu pegaria o mouse aqui, no meu caso, você pega aí sua mãozinha e volta e vai lá para o início, né, do texto. Ele diz assim, ó, jogadores, 4, peças, 28 peças, distribuição, 7 peças para cada participante, objetivo, fazer 50 pontos. Então, você já retomou, já sabe. Vamos voltar lá? Quantas pessoas podem jogar dominó e por quê? Né? Então, a gente tem ali letra A, até 28 pessoas, uma vez que cada um dos jogadores terá uma peça para jogar. Não vamos marcar essa, né? Você acabou de ver ali comigo, 28 pessoas é muito, né? Então, a gente vai eliminar. 2 pessoas, pois cada jogador deve ter 7 peças do total de 24. Não, também, não é isso que ele fala pra gente. Mas ele fala que são 4 pessoas, pois cada jogador deve ter 7 peças do total de 28 peças que compõem o jogo. Muito bem. A letra D vai falar de 5 pessoas, então ali no início a gente já vê que não é. Letra C é a correta da questão 3. Certo, pessoal? Muito bem. Resolvam todas as outras questões, né? E fiquem atentos às regras do jogo, né? Que as regras do jogo também nos ajudam a não brigar ali no meio do jogo. Se alguém duvida de alguma coisa, você já mostra a regra, certo? Até a próxima lição, pessoal, e finalizem aqui ela por inteiro. Até mais!